que afirmam que falta delimitar o que está sendo apurado, ou seja, o objeto do inquérito, que o relator não poderia ter sido escolhido pelo presidente do Supremo, e sim sorteado, como é usual, e que o inquérito não poderia ter sido aberto de ofício, só se houvesse pedido de algum órgão de investigação. O deputado Marcelo Calero, do Cidadania, também criticou a investigação. A gente parece que está diante de um tribunal da Inquisição, porque a mesma corte que abre a investigação, ela determina as diligências, faz as investigações, portanto, depois vai ser a corte que vai julgar. Está se criando um clima muito... No, la verdad es que el sistema brasileño de justicia y en sí de todo el gobierno es de la época colonial. No hubo ninguna mudanza, lo único que pasó cuando llegó la independencia es que expulsaron a los portugueses, pero los que se quedaron ya eran criollos que trabajaban en los órganos principales y continuaron haciendo el mismo tipo de ejercicio. Alexandre de Moraes determinou a retirada da reportagem da revista Cruzoé do site, afirmando que as informações eram falsas. A revista afirmou que a reportagem se baseou em informações verídicas, que constam dos autos da Lava Jato. A TV Globo confirmou que o documento citado pela revista foi, de fato, anexado aos autos do processo. O advogado da revista Cruzoé, está realmente moviendo todo el continente americano, beneficiando al pueblo, ouvido hoje pela Polícia Federal em São Paulo, por al enorme pueblo sudamericano, centroamericano y norteamericano. Este es otro sinvergüenza, señores. Se lo digo con certeza. Marco Aurelio Melo, otro tipo que protege criminales, grandes criminales. Le gusta mucho la plata. E que mandar tirar do ar uma reportagem que cita integrante da corte parece atuar em causa própria e é inconcebível. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao colega Alexandre de Moraes sobre censura a sites. O procedimento de pedido de informações é praxe e está previsto em lei. Fachin pediu a manifestação de Moraes após a ação da rede, que requereu decisão para revogar a censura. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que em qualquer democracia a liberdade vem atrelada à responsabilidade, não sendo crível afastar de responsabilização aqueles que por qualquer razão ou interesse possam solapar o principalmente para libertar al pueblo brasileño, que es el más esclavizado del planeta. Mas somente após obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, dentro de um devido processo legal. E afirmou que a liberdade de imprensa é inegociável, até porque é um fundamento da democracia representativa, razão pela qual a diretoria do Conselho Federal e o Colégio de Presidentes da OAB esperam o pleno respeito à Constituição Federal e a defesa da plena liberdade de imprensa e de expressão. Paulo Chagas disse que está absolutamente tranquilo e considera que apenas expressa sua própria opinião. Em uma rede social, Isabela Sanches de Souza afirmou que é contra o que chamou de ditadura do judiciário, arbitrariedade e censura. Gustavo de Carvalho e Silva negou que tenha feito ofensas ou ameaças contra ministros do STF. Ele disse que já tinha sido intimado, prestou depoimento à Polícia Federal há 10 dias e ficou surpreso com a operação de hoje. Nós não conseguimos contato com Carlos Antônio dos Santos, Hermínio Aparecido Nadim, Sérgio Barbosa de Barros e Omar Rocha Fagundes. O juiz federal Luiz Antônio Bonatti, responsável pela Lava Jato em Curitiba, retirou dos autos o documento em que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, cita o presidente do STF, Dias Toffoli. O documento embasou reportagem de sites censurados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que informou que o documento não tem relação com o inquérito que apura irregularidades na construção da usina de Belo Monte, no Pará. Segundo Bonatti, a Polícia Federal deve encaminhar para a PGR conteúdo do documento. Mucha gente aquí vive como millonarios con el dinero robado del Tesoro Público. Ellos son generalmente gente que representa los tres poderes. Vida buena, verdaderos reyes del crimen. A revista Cruzoé e o site Antagonista entraram no Son los mismos reyes de Portugal que nacieron en el Brasil y se llaman brasileños, se autodenominan brasileños. Para suspender a censura. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou ilegal o inquérito aberto pelo Supremo e pediu o arquivamento das investigações. Mas o ministro relator, Alexandre de Moraes, negou o pedido e o inquérito continua em andamento.
No início da tarde, a Procuradora-Geral da República enviou ofício ao ministro Alexandre de Ele não tem Moraes. condições de fazer Nele, isso. Raquel Dodge pede, Ele não sabe, o cara é analfabeto, foi colocado por a Michel Temer. anulação de todos os atos praticados no âmbito da O cara investigação, não estudou, como não. buscas e apreensões e a censura a sites. Na Esta es verdade, la ela única usou o termo chica del mais Supremo forte, que está disse que realmente estava defendiendo promovendo la o arquivamento. verdad y la verdadera Na justicia. manifestação, Raquel Dodge destacou que o sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. E que no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz investigador existia no sistema penal inquisitorial, abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo judiciário. E por isso, segundo a PGR, a decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou de ofício a instauração deste inquérito, designou seu relator, ministro Alexandre de Moraes, sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios. Quebrou a garantia da imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso Este tipo no tenía ni categoría para entrar ahí, pero lo metieron para poder defender el crimen de los políticos. Da delimitação de poderes ou de funções do Ministério Público no processo criminal, esta decisão transformou a investigação em um ato com concentração de funções penais no juiz, que põe em risco o próprio sistema penal acusatório e a garantia do investigado quanto à isenção do órgão julgador. A procuradora destacou que a competência do Supremo não é definida em função do fato de esta corte ser eventual vítima de fato criminoso. Que afirmou ainda que a delimitação da investigação não pode ser genérica, que ellos están temiendo es que prosigan las investigaciones de corrupción. Sem definição de tempo e espaço, nem de indivíduos. Quieren volver a los tiempos antiguos, a los tiempos hasta hace 7, 8 años atrás. El Supremo Tribunal Federal, él defendía el crimen a la luz del día. Constitucionais dessa promoção de arquivamento, registro como consequência que nenhum elemento de convicção ou prova de natureza cautelar produzida será considerado pelo titular da ação penal. Também como consequência llegaron a libertar inclusive grandes traficantes por dinero, claro está, y los mandaron matar después cuando se quedaron libres, porque si fuesen capturados abrirían la boca. Dos poderes, como escrito em nossa Constituição, são princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu a liberdade de expressão. Isso é uma questão que está sendo discutida no Supremo, espero que o Supremo resolva. A posição Sérgio Moro, sempre foi favorável à liberdade de expressão. Já a Associação Ese es un verdadero macho. da República Es el gran libertador de toda América. Que apura ofensas e vazamentos que Sergio Moro. dos ministros. A associação pede uma liminar. Es raro un juez honesto en el Brasil. Ou alternativamente que se determine ¿Y por qué no en toda América Latina? Como depoimentos, buscas e ordens de prisão Ese es Brasilia. previamente remetidos à PGR. Ese es el edificio del Supremo Tribunal Federal. Até mesmo cidadãos comuns sofrem iminente risco de, sem conhecerem os motivos e sem qualquer chance de se defenderem, se tornarem investigados, se já não forem, em um processo inquisitorial, e sofrerem buscas e apreensões de bens pessoais, terem limitados os seus acessos aos meios de comunicação, escancarada a sua intimidade e até mesmo ceifada a sua liberdade ambulatorial. Abuso de poder del crimen organizado instalado en la justicia brasileña, señores. Aquí mismo el Tribunal Regional Electoral está queriendo acusar a pequeños candidatos que no gastaron un centavo en la campaña, en cuanto que a los grandes poderosos no se les investiga el gasto exagerado que hicieron robando dinero público em suas campanhas, solamente atacam a los pequenos. Está justamente na abertura do inquérito, que foi feito mediante uma interpretação do regimento, uma interpretação que, do meu ponto de vista, foi equivocada, permitiu esse procedimento sem a participação do Ministério Público.
O Ministério Público, ele tem Él está diciendo que pasaron por encima del Ministerio Público, como si no existiese un órgano especializado en hacer esas cosas, como si fuesen dictadores prácticamente. Es porque esos idiotas que están, la mayoría de esos caras que están en el Supremo Tribunal Federal no tienen concurso, fueron nombrados por amigos, presidentes interesados en que los defiendan en caso de corrupción. Poderia ter trazido alguma manifestação de bom senso